Boa noite. Aí, Roberto. Opa! Boa noite, boa noite. Fala, meu amigo. Deus Fala. abençoe. Que a Cara, graça é e o uma favor do grande Senhor honra te alcance sua receber aqui, vida. viu? Oi? É uma grande honra receber você aqui para estar fazendo essa live com você, né? Eu já olhei o seu perfil, você é um cara que tem uma formação aí muito vasta, muito conhecimento, para chegar aqui e compartilhar conosco, com todo mundo que sabe que tem valor uma live como essa, né? Então, todo mundo que valoriza o conhecimento, é muito importante a gente estar Tá ligado com pessoas. travando. Tá travando aí? Travou pra mim. Então é muito bom ter pessoas como você aqui fazendo esse transbordo, essa multiplicação do conhecimento. Boa noite, Roberto. Amém. Todo mundo que está chegando aqui. Ó, deixa eu repetir o recado. Quem aqui já assistiu as lives da Trincheira é algo que eu sempre falo no início. Cara, pega essa live, compartilha e manda para alguém mais próximo a você. Porque quando a gente investe nas pessoas mais próximas e as pessoas crescem, se desenvolvem, a gente vai colher os frutos. A gente colhe os frutos porque a gente se relaciona com essas pessoas. Principalmente se tratando do tema aqui, educação emocional. Então, manda ali para o seu marido, se você é mulher casada, manda para sua esposa, se você é homem aí, manda para o seu amigo, para o seu sócio, porque se educar emocionalmente é fundamental para a gente melhorar as relações. Hoje o Luiz ele vai trazer aqui muitos insights e códigos sobre o tema. Primeiramente, Luiz, se apresente aí, fale aí um pouco quem você é, pessoal. Pronto, show de bola. Meu amigo, eu que agradeço pela honra, pelo carinho, pela oportunidade de poder estar aqui, né, dividindo com você, com o seu público, né, um pouco desse conhecimento, um pouco da minha trajetória, da minha jornada. Fico muito grato mesmo por ter recebido esse convite da sua pessoa, um cara que é sensacional, também tenho te acompanhado bastante, e você tem muita relevância, eu aprendo muito, né, com os códigos que você deixa, em poder fazer parte desse time, né, de poder estar junto, caminhando junto com você aí, para mim é uma alegria imensa. E falando um pouco sobre mim, eu sou Luiz Nunes, sou filho de Dona Vera e seu Enésio, irmão de Larissa, casado com Rejane Cardoso, pai de Adriel, e sou analista de perfil comportamental, também sou professor de dança, de salão, sou professor de dança também, né? E atualmente eu ajudo pessoas que estão perdidas nos seus, eu ajudo pessoas que estão perdidas no seu próprio eu, né? E vivendo o que as pessoas querem que elas sejam. Eu ajudo essas pessoas a elas se reconectarem com a sua verdadeira identidade e elevar a sua autoestima e poder viver a vida que elas merecem, a vida que elas nasceram para viver. Então, esse é o meu objetivo, é conduzir as pessoas a reconstruir a sua identidade, né? Porque o que é que acontece? As pessoas hoje, elas costumam é, seguir padrões do que as pessoas querem que elas sejam. As pessoas é que ditam para onde elas têm que ir. Não, porque você tem que agir assim, você tem que agir assado. E aí eu quero começar com uma pergunta que eu sempre faço no início dos meus atendimentos. Eu sempre faço essa pergunta. Eu digo assim, ó, quando eu falo assim, ó, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Aí eu pergunto, você concorda com essa frase, sim ou não? Se você que está aí, está nos acompanhando, escreve aí. Você concorda com essa frase? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Você concorda? Fala aí, escreve aí. Quem concorda? Trate as E pessoas aí, como você. quero ver os comentários, eu quero ver os comentários. Escreve aí. Você falou que seu objetivo é mais que um objetivo, cara. Isso aí é uma missão de vida, realmente. Isso é uma missão, viu? E é uma missão que impacta muito. Então, assim, dentro do movimento Trincheira, eu sempre falo que a nossa comunicação é uma luz. E eu quero cada vez mais, através do meu movimento, através do meu posicionamento, dar voz a pessoas como você e contribuir na sua jornada, entendeu? Porque a gente Amém. precisa de pessoas que tenham essa missão realmente de transformar vidas através do conhecimento. Ó lá, colocou sim aqui, ó. O pessoal comentou Pronto. sim, concordo. Olha Eu aí. vou dar minha opinião, eu também concordo. Eu acho que a gente tem que Pronto. tratar como a gente gostaria de ser tratado, né? Vamos lá, vamos lá.
Agora, se eu mudar... Isso é uma regra da vida evangélica. O Napoleão Hill também falava isso como regra de ouro. Pronto, então vamos entender aqui um pouquinho mais. Vamos entender um pouquinho mais. Se eu mudar essa prática dizendo assim, ó, trate as pessoas como elas merecem ser tratadas, você ficaria ainda com a primeira ou com essa segunda? Eu ficaria com a primeira. Mas vamos ver, comenta aí, você ficaria com a primeira ou com a segunda? A primeira é, você trata as pessoas como gostaria de ser tratado, e a segunda é tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas. Pronto. Você bota pronto, show de bola. Vamos lá, eu vou botar uma terceira agora, beleza? Vamos lá, se eu disser assim, ó, trate as pessoas como elas querem ser tratadas, você ficaria com a primeira ou com a segunda, com essa terceira agora? Trate as pessoas como elas querem ser tratadas. Várias opções aí, hein? Eu quero ver a resposta. O pessoal colocou com a primeira. Com a primeira, pronto. Aí, isso aí. Roberto, minha opinião são iguais. Na minha opinião, são iguais. Pronto. Então vamos lá. Olha que coisa interessante. Quando a gente diz assim, ó, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, embora pareça até algo bom, algo positivo, porém, quando a gente diz assim, ó, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, você está querendo impor nas pessoas quem você é. Você está querendo impor na pessoa a sua identidade. Por quê? Porque se uma empresa chega para um funcionário e diz assim, ó, fulano, é o seguinte, no final do ano eu vou dar para vocês uma bonificação de uma viagem com tudo pago para Israel. Vou dar uma viagem com tudo pago para Israel, você e sua família. Você e toda a sua família não vai pagar nada. Você acredita? Você concorda comigo? Você concorda comigo, Gustavo, que muita gente ia aceitar isso, sim ou não? Sim ou não? Muitos iam aceitar? Muitos iam. Colaboradores? Pronto. Mas se esse mesmo patrão chega para os seus colaboradores e diz assim, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma viagem com tudo pago para Israel, com você e sua família, ele diz isso, ou eu vou dar para vocês 5 mil reais. 5 mil reais para você aproveitar aí do jeito que você quiser. Você concorda comigo que ia ficar dividido? Que algumas pessoas iam aceitar as viagens, outras iam aceitar o dinheiro? Você concorda comigo? Concordo, eu concordo. Então, o que acontece? Então, isso significa que nós temos pensamentos, vontades, desejos diferentes um do outro, sim ou não? Sim. Então, quando eu digo assim, ó, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, eu estou querendo impor nas pessoas a minha identidade, minha força pessoal, meu perfil comportamental, minha linguagem de valorização e minhas âncoras de carreira. Então, eu estou querendo impor nas pessoas quem eu sou. Por quê? Porque quando eu digo assim, olha só, por exemplo, eu tenho um perfil influente e estável. A minha esposa, ela tem um perfil dominante e analítico. Então, o que acontece? Antes mesmo quando a gente se casou, antes da gente ter esse conhecimento, essa bagagem sobre esse assunto, a gente tinha muitos conflitos, eram muitas tretas. Por quê? Ela, pelo perfil dela dominante, o que acontece? A dominância dela chegava para mim e dizia assim, você é muito devagar, você é muito leve, você vai, não, se eu não vou esperar por você, as coisas não andam. Por quê? Porque o estável, ele gosta de fazer as coisas do ritmo dele. Olha o início da frase, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Então, como era que ela estava me tratando? Ela estava me tratando como ela gostaria de ser tratada. Por quê? Porque ela é uma pessoa rápida, ela é uma pessoa dinâmica, ela gosta das coisas, de fazer as coisas em cima da hora, ela é voltada para tipo assim, ela é muito competitiva. Então, para ela fazer as coisas assim, para ela é de boa. Você entende? Mas já para mim, não. Por exemplo, se chegava um casal de amigos nossos aqui em casa, o que era que a gente fazia? Por exemplo, eu, como um influencer, e tal, dar risada, aquela coisa, mas ela ficava mais reservada. E aí o que era que eu dizia? Você é muito insensível, você é muito antissocial, o pessoal tá aí, você nem faz sala. Mas não é que ela é antissocial, é o perfil. O que acontece? Porque somos diferentes. Então, nós somos feridos ou não somos compreendidos. E nós não somos compreendidos aonde? Nas nossas inabilidades. Então, pelo fato das pessoas não conhecerem as nossas inabilidades, ela acaba nos julgando. Por quê? Por base de quem? Por base de quem elas são.
Tá fazendo sentido para você? Código, viu? Muito bom aí. Só para eu vou fazer um acréscimo aqui, né? Porque na última live sobre propósito, essa semana eu falei sobre individualidade, né? Que é um princípio, né? Cada um tem a sua individualidade, tem algo ali que é único seu. Então, assim, quando a gente usa assim, trate o outro como você gostaria de ser tratado, as pessoas usam muito essa expressão para dizer assim, trate bem se você gostaria de ser tratado bem, né? Ninguém gostaria de ser tratado mal. Porém, Isso. trate o outro como você gostaria de ser tratado, mas nunca abandone a individualidade da pessoa. Então, A assim, identidade da isso. pessoa. Não é igual exatamente você nos mínimos detalhes, porque nós temos a individualidade, nós não somos iguais, e é isso que você quis fazer aqui. Então, eu vou tratar o outro bem, mas na individualidade, levando os gostos pessoais daquela pessoa em consideração. Eu vou dar um presente, eu não posso dar o presente que eu gostaria de receber, eu tenho que dar o presente que a pessoa gosta, né? Então, assim, eu vou olhar os gostos pessoais para poder agradar. Sabe o que isso me lembrou, Luiz? Também do livro As Linguagens do Amor. Você conhece? Perfeito, perfeito. Vamos pegar esse gancho aí que você falou, as 5 linguagens do amor de Gary Chapman. Olha que coisa. Por exemplo, a minha linguagem de amor, fora é o quê? Palavra de afirmação e presentes. Já dentro de casa, a minha linguagem de amor é visto. Já a minha esposa é tempo de qualidade e toque físico. Ela é isso. Então, o que acontece? Se eu quiser me comunicar com a minha esposa, eu tenho que me comunicar com ela na minha linguagem ou na linguagem dela? Na dela, né? Não é isso? Então, eu tenho que me comunicar na linguagem dela. Por quê? Porque aí sim é uma comunicação assertiva. Então, para haver uma comunicação assertiva, porque muitas vezes, o que é que acontece? Quando eu atendo um cliente, aí eu pergunto para ele assim, né, eu digo assim, olha só, palavra de afirmação é uma da sua linguagem de amor, sim? Aí ele diz, não, tudo bem, é isso mesmo. Aí eu digo assim, tá, e você acredita de que dentro do seu relacionamento familiar ou no trabalho, as pessoas têm se comunicado com você dentro da sua linguagem? A primeira coisa que eles fazem, alguns, né, baixa a cabeça e diz assim, ó, não. Mas por que não tem? Porque justamente por falta do conhecimento. Então, as pessoas, elas não querem buscar o conhecimento porque elas acham que essa questão do autoconhecimento, eu costumo dizer que as pessoas, elas dizem assim, ó, essa questão do que negócio de autoconhecimento, essa coisa aí é coaching, esse negócio de coaching, não sei o que lá, sai tudo balela e tal. As pessoas têm essa crença ainda instalada na mente. Eu respeito que muitas dessas crenças é por conta de alguns profissionais, mas... E às vezes por causa da ignorância mesmo, por não conhecer. Às vezes por causa da ignorância mesmo, por não se permitir conhecer, experimentar. Então, por quê? Porque, assim, ó, profissionais que falham, que erram, a gente vai encontrar em todas as esferas. Tem uma pessoa mesmo que falou para mim assim, né, ela estava passando por uma situação, um processo de crise de ansiedade e tal, e aí eu falei para ela assim, rapaz, porque você já passou por uma terapia e tal? Aí ela, não acredito nesse negócio não, quem me cura é Jesus e tal e tal. Eu falei, respeito, cara, perfeito. Eu concordo que Jesus, ele cura. E só que me diz uma coisa, só para eu entender, se você tiver sentindo dor nos olhos, nas vistas, se você tiver passando por algum coisa nas vistas, você vai procurar um oftalmologista? Eu falei, por quê, irmão? Porque eu estou sentindo isso e tal. Eu falei, mas Jesus também não cura a nossa vista? Eu falei, se você estiver sentindo uma dor na coluna, ou uma dor no joelho, ou onde quer que seja, você vai procurar um médico? Eu falei, por que você vai procurar? Eu falei, Jesus também não cura? A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Então Jesus, ele também pode curar. A questão é, você tem fé para ser curado por meio da fé? Se você não tem, você vai procurar os profissionais. É assim também Jesus deixou os profissionais da mente. Ele deixou os terapeutas, os psicólogos, os coaches, que trabalham justamente para poder ajudar a gente a trabalhar o quê? A nossa mentalidade. E muitas vezes a gente está preso a uma religião. Por quê? Porque a religião diz assim, porque esse negócio de coach está confundindo com a igreja. Não, não tem isso não. Muitos, se a gente for olhar, muitos de... Fale. Por exemplo, que você falou aí, pessoal, a coach está confundindo com a igreja.
E não é para confundir, porque o Não coach é é. o treinador. E, de fato, o que é que você vai fazer na igreja? Você vai ser, de certa forma, também treinado, só que treinado que é a reconhecer a verdade, a crescer espiritualmente. Então, assim, tem uma ligação, sim. Agora, o que eu acho que acaba difamando são aqueles coaches que vão fazer pirotecnia e misturar, colocar religiosidade dentro do processo de coach, que eu acho que tem que ser algo mais técnico. Mas Perfeito. sempre tem os grupos, né? Então tem o grupo lá do coach, tem o grupo da religiosidade, e na verdade o que falta só é sentar e se entender e perceber que todo mundo ali dá para fazer um trabalho em conjunto, né? Porque Perfeito. tanto o coach contém ferramentas que lhe ajudam no processo de libertar uma pessoa de vários vícios, emocionalmente também, de cura, quanto também no pilar espiritual também. Tem o mesmo processo de libertação, de cura, de transformação. Então, assim, eu acho que é uma bobagem ficar brigando, gerando divisão. Comparando, não tem. E assim, é como você mesmo colocou, coach, a palavra significa treinador. E o que era que Jesus fazia, pô? Jesus treinava. Jesus treinava os discípulos. Então a gente precisa entender o seguinte, que essa questão da religião, de que não preciso de. Olha que crença, tem pessoas que dizem assim, né? Ah, eu não preciso de terapia, não, porque terapia é uma frescura. Esse negócio de crise de ansiedade, de depressão, tudo isso é frescura. Não, não é frescura, não, gente. A gente precisa entender de que o quê? De forma bem simples aqui, para que a gente possa entender que a ansiedade, ela é o excesso de futuro na mente. E a depressão é o quê? É o excesso de passado não resolvido. Então, por quê? Porque tudo começa na mente, através de pensamentos, emoções e sentimentos. Né? E a soma desses pensamentos, emoções e sentimentos é o que a gente chama de quê? De mindset, né? De padrões mentais, de drives mental. Então, é o quê? É o que está dentro de cada um de nós. Então, a gente precisa entender de que tudo começa na mente. E quando a gente trabalha a nossa mentalidade, as coisas mudam, as coisas fluem. E muitas vezes, aí o que acontece? Às vezes diz para você o seguinte, não, você não precisa não, você só... Aí muita gente está com depressão, está com crise de ansiedade, mas elas não vão procurar ajuda, né, dos profissionais, porque o líder espiritual, muitas vezes, ele diz assim, não, você não precisa procurar não, você só tem que procurar Jesus. Mas então, beleza, Jesus ele não pode curar através desses profissionais? Por quê? Porque eu não sou nada. Gustavo, você não é nada. Você entende que se você entender de que você não é nada, que você só é apenas um instrumento de Deus para ajudar outras pessoas a alcançar o propósito a qual ele te confiou, cara, você muda o jogo. Você muda o jogo, porque o que nós precisamos ter na nossa mente é o seguinte, é como Paulo disse, né? Paulo, quando quiseram chegar para Paulo e adorar, e se prostrar, Paulo, a Bíblia diz que Paulo rasga a camisa lá em Atos, que ele rasga as suas vestes, diz assim, não, calma, para com isso, eu sou homem igual a você, eu sou apenas um servo. Então, né, servos, nós estamos aqui para servir as pessoas, e quando a gente entende que Deus ele nos confiou um conhecimento, uma habilidade em uma determinada área, que essa habilidade, que esse conhecimento que ele nos confiou, é tão somente para que o nome dele seja glorificado. Só ele é digno de ser glorificado. Não é Gustavo, não é Luiz, não é Roberta, no Roberto, não, nenhum de nós somos dignos de ser glorificado, não, é ninguém. O único digno de ser adorado é Cristo. Então, se eu entendo de que o que eu faço contribui para o crescimento de outra pessoa, para que ela alcance o propósito, para que ela viva bem, é um jogo. Deixa eu pegar esse gancho aqui, para eu não esquecer, aproveitar que veio na mente agora. Eu estava conversando com uma aluna, né? Segura aí só um minutinho, segura aí o gancho. Não esquece, não. Galera, toda vez que a cabeça de vocês explodir aí, que ele soltar aqui o Luiz ou eu falar um código aí massa, que mexer com você, clica aqui no coração e reage. Isso vai dar um retorno pra gente de que o código foi bom e isso faz com que a gente aumente ainda mais aqui a nossa energia, a nossa entrega. Então, pra mim foi sensacional você falar, a gente precisa viver no agora, a gente precisa viver o presente. O futuro é ansiedade.
A gente está no mundo hoje que o Ansiedade. tempo todo você está, e aí vai ter uma guerra, e aí o que está acontecendo? Então você fica com ansiedade do futuro, e aí o país vai quebrar, o Brasil vai quebrar, e aí vai ter eleição e tal. E aí você fica na crise de ansiedade, e aí você paralisa, você não faz a gestão das suas emoções. A mesma coisa também se você ficar remoendo seus erros do passado. Se você errou no passado, ressignifica, coloca lá na biblioteca de erros, né, que você não vai cometer novamente. Não dá para apagar o passado, mas dá para ter ele como aprendizado. Você aprendeu com aquela experiência. Então não fica focando no passado, foca no agora. É no agora que a gente pode agir. E outro código também aqui, top, que você falou, nós não somos nada. Devo falar, para pensar aí, daqui a 120 anos, ninguém aqui na Terra está vivo mais. Daqui a 120 anos, não tem ninguém da nossa geração, não vai ter ninguém mais da nossa geração. Então por que você não faz o que precisa ser feito? Por que você não abre a boca? Ah, vão me julgar, deixa eu te falar. Todo mundo vai passar dessa vida para a próxima. Então aqui a gente está de passagem. A gente está de passagem. Por que você fica segurando? Ah, eu tenho que agradar fulano. Você só tem que agradar a Deus. Abre a sua boca, se posiciona, faz o que precisa ser feito. Te une com as pessoas que precisam se unir. E é sobre isso. Então, assim, só entender que a nossa passagem é tão... Não é só a nossa, não. É de todo mundo que está vivo agora. Não dura nem 100 anos daqui para frente. Eu só entender isso, já deveria você sair dessa live e falar, cara, sabe de uma? Eu vou fazer o que precisa ser feito amanhã. Eu vou pra Eu vou cima. parar de ficar remoendo o passado e com ansiedade do futuro. Entendeu? É sobre isso. Perfeito, perfeito, perfeito. E o interessante é que como é que começa como é que começa uma crise de ansiedade e depressão? Ela vem assim, ó, de forma sorrateira, bem sutil, ela vem por meio de traumas que aconteceu, falta de habilidades para lidar com frustrações, né? E uma coisa muito interessante, que aqui a gente precisa entender, é de que as crianças de hoje, os pais não ensinam as crianças a lidar com as frustrações. Os pais não ensinam as crianças, porque, por exemplo, se a criança ela pede um brinquedo e o pai, ou pede algo no mercado e o pai não dá, a criança começa a chorar. Aí eu me lembro, eu me lembro do vídeo, não sei se você chegou a ver esse vídeo, da criança que estava no avião. Sim, claro. É da... Fale. Você entende? Aí você vê ali a mãe querendo proteger a criança. Não, porque o meu filho ele quer sentar do lado da janela. Não, não é como ele quer, não. E ele precisa entender de que a vida não vai ser como ele quer. A vida vai bater. E ele tem que estar pronto. Ó, eu tenho um filho, meu filho tem 9 anos de idade. Meu filho ele tem 9 anos de idade. E eu digo para ele assim, ele quando tinha 2 anos, aí ele não gosta de perder, né? O negócio dele é ganhar, ganhar, ele não gosta de perder por nada. E aí, ele quando tinha 2 anos, a gente estava brincando de corrida, e aí a primeira vez eu deixei ele ganhar. Aí na segunda vez, eu aí tal, ganhei. Rapaz, o menino ficou nervoso. Começou a ficar nervoso e tal, aquela coisa toda. E aí eu cheguei para ele, sentei com ele e falei assim, filho, na vida a gente vai ganhar e a gente vai aprender. Aprender? Aprender, como eu falei, filho, na vida a gente nunca perde. A gente ou ganha ou aprende. Por quê? Porque quando você não consegue atingir o objetivo que você gostaria, o que é que você pode aprender, tirar como lição daquilo ali? Cara, eu preciso treinar mais. Eu preciso criar uma estratégia para eu alcançar e chegar em primeiro da próxima vez. Então você sempre está aprendendo. Aí eu falei para ele, filho, sabe quando é que você perde? Aí ele, quando? Eu falei assim, você perde quando você desiste. É aí que você perde. Você só perde quando você desiste. Então, quando você abre mão do seu sonho, abre mão dos seus projetos, abre mão por... E aí eu me lembro de uma vez uma aluna, ela chegou e disse assim para mim, ela estava triste, né, sentada no banco, e aí eu cheguei até ela, aí eu falei assim, fulano, e aí, como é que você está? Por que você está assim, toda triste, chorando? Ela disse, não, isso porque eu conversei com uma pessoa agora, com a coordenadora, e ela me disse que a minha mãe está gastando dinheiro comigo. Escute, minha mãe está gastando dinheiro comigo. Eu falei assim, como assim? Ela disse que eu estou fazendo Supermed, mas Supermed é só para pessoas inteligentes, e eu acima da média, e eu sou abaixo da média. Então, que eu não dou para fazer medicina. Aí eu falei assim, e o que você achou do que ela disse?
Ela disse, Luiz, eu achei que ela tá certa. Eu falei, sério? Ela disse, é. Eu falei assim pra ela, fulana, deixa eu dizer uma coisa pra você. A vida, ela vai te atirar muitas pedras. E essa só foi uma das pedras que a vida vai te atirar. E você é que decide o que você vai fazer com essas pedras, que a vida vai atirar em você. Você decide ou construir degraus para continuar subindo, ou você escolhe se atolar nessas pedras e desistir do seu sonho, porque alguém te atirou uma pedra. E o que é que você decide fazer? Você decide construir degraus para continuar subindo, ou você decide se afundar nessas pedras? Ela disse, Luiz, eu decido construir degraus e continuar subindo. Eu falei, então é isso. Vai lá e constrói e continua subindo. Porque, ainda que você não acredite em você, eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu acredito em você. Então vai lá e faz valer a pena. Ela aí tá, beleza. Resumindo, ela foi, concluiu, tal, passou. Aí quando chegou, depois ela fez a prova, passou. Ela chegou para mim e disse, Luiz, eu vim aqui só para dizer para você que eu quero que você seja a primeira pessoa a saber de que eu passei em medicina. Aí eu falei, tá vendo você? É sobre isso. Alguém quis minar o seu sonho. Alguém quis dizer para você de que você não era capaz. E eu disse para ela assim, ó, ninguém pode dizer para você o que você pode nem o que você não pode fazer. Só você mesmo é capaz de paralisar os seus próprios sonhos. Por quê? Por causa do medo e por causa das crenças que você carrega por conta daquilo que as pessoas dizem para você. Aí ela disse, é verdade, Luiz. Eu falei, vai para cima e não desiste. E aí, tipo, agora ela já se formou, já tá bem. Eu falei, ó, eu falei, vou lá para você me atender de graça. Retribuir, cara, o incentivo. E tem um valor inestimável, uma palavra como essa de incentivo no momento certo. Porque, como você falou, vão atirar pedra muitas vezes. Mas quando você está no caminho certo, você está no caminho que vai dar fruto, é normal, vão atirar pedra. Né? A árvore também que dá fruto vai tomar pedrada. É uma coisa que eu lembro sempre. Ou começou a frutificar, os invejosos vão querer tacar pedra, vão querer roubar o fruto, vão querer pegar esse fruto. Mas é um bom sinal, né? Você não vai parar de dar fruto porque estão atacando pedra, né? Mas então é sobre isso também. Muitas pessoas, às vezes, pela visão limitada delas, vão querer colocar um teto na nossa cabeça. Ah, isso não é para você. Você é filho de fulano, você veio de tal lugar, você não vai conseguir. Então elas querem colocar um teto na sua cabeça, mas cabe a gente aceitar esse teto ou a gente romper, quebrar esse teto e expressar o nosso potencial. Porque como você falou, a gente não é limitado, a gente tem um potencial incrível de crescimento à medida que a gente se abre para aprender com a vida, de coração aberto, com bons conselheiros, com boas alianças, a gente tem esse potencial, sim, ilimitado. Mano, ó como são as coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a maior frustração do homem? Sabe qual é? Manda lá. A frustração do homem é ele ser bem sucedido no propósito errado. Essa é a maior frustração do homem. É ele ganhar muito dinheiro fazendo aquilo a qual ele não nasceu para fazer. É ele ser bem sucedido, mas naquilo que não faz sentido para ele. Por quê? Porque ele vai ganhar muito dinheiro, mas ele não vai fazer aquilo com entrega, com amor, com dedicação, com empenho, com, né, se doando. Ele não vai fazer isso. Mas aí você pergunta assim, tá, Luiz, então você disse que a maior frustração do homem é ele ser bem sucedido no propósito errado. Beleza. Até aí legal. Mas e qual seria a maior realização do homem, então? A maior realização do homem, mano, é olhar para você, cara. É olhar para você. Aí você diz, por quê, Luiz? Sabe por quê? Porque você é um cara que muitas pessoas que faz a live com você aqui, que você atende, que você ajuda, muitas dessas pessoas vão chegar em lugar que você talvez jamais chegue. Muitas dessas pessoas que você atende, que você ajuda, que você direciona, que faz live com você, que participa da trincheira, muitas dessas pessoas vão ganhar até mais dinheiro do que você. Mas sabe qual é a sua maior realização? É saber que o que você faz ajuda outras pessoas a viverem seu propósito. Então, qual seria a maior realização do homem? A maior realização do homem é saber que o seu serviço ajuda outras pessoas a viverem o seu propósito. Essa é a maior realização do homem. O que você faz, ou seja, a sua maior realização é chegar e olhar para talvez uma pessoa que já chegou em um lugar bem maior do que o seu e você diz assim, caraca, essa pessoa um dia passou pela trincheira. Essa pessoa um dia fez uma live comigo. E você fica feliz com isso, sabe?
Você diz assim, caraca, a pessoa, por exemplo, você ajuda uma pessoa a romper financeiramente, sair da escassez. E aí você diz assim, caraca, aí essa pessoa, porque existe aquelas pessoas que têm um coração grato. E as pessoas que têm um coração grato, ela vai levar você com ela. Ela vai levar seu nome com ela. Por quê? Porque ela tem uma gratidão. Então, aquela pessoa que já chegou no lugar onde você não chegou, ela vai dizer assim, caraca, a minha primeira experiência foi lá com o Gustavo. Foi o Gustavo. E aí vai levar seu nome. Vai botar você lá. Sabe? Então, É uma coisa que está muito ligada com a inteligência emocional, né? A questão do altruísmo. A generosidade, ela sempre volta. O nosso serviço que é investido em outras pessoas sempre volta. Eu acredito demais nisso, cara. O melhor investimento que a gente pode fazer são em pessoas. Não é à toa que é uma grande missão ser pai, ser mãe, porque você tem a missão de treinar seus filhos. Mas a gente não precisa estar limitado só dentro da nossa casa, aí que a gente seja treinadores um dos outros, né? Então, amém. quando na linguagem, né, na linguagem religiosa, a gente pode dizer apóstolo é aquele que vai atrás também, e quando encontra os demais, ele vai treinar os demais também. Então é sobre Perfeito. isso, eu acho que sempre volta, de uma forma ou de outra, às vezes diretamente, às vezes indiretamente. Às vezes não é aquela pessoa que você ajudou que vai trazer de volta, mas vai ser as pessoas impactadas por ela que vão chegar até você. Então, assim, isso aí é com certeza algo que a gente tem que plantar sempre, generosidade, ter a motivação do altruísmo também. O Augusto Cury, ele fala muito disso dentro dos 7 pilares lá para desenvolver essa questão da pessoa que é bem desenvolvida emocionalmente. Um dos pilares é praticar a generosidade, o altruísmo faz muito sentido também. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, né, sobre educação emocional. Como você veria um cenário onde as pessoas tivessem educação emocional nas escolas, crianças começando a ser educadas emocionalmente? Você veria algum, assim, diretamente, já algum impacto que a gente começaria a perceber na sociedade se a educação emocional estivesse lá nas bases da infância? Mano, a educação emocional, ela é ensinada desde cedo. O que é que vai colocar na mente das crianças? Vai fazer com que essas crianças comecem a reconhecer as suas emoções, né? Entender os gatilhos, criar, como é que eu posso dizer? Criar respostas saudáveis. E o que é que isso vai levar para essas crianças? Isso vai fazer com que essas crianças melhorem a sua resiliência, reduza as suas reações, no caso, impulsivas, né? Desenvolva empatia, fortaleça a sua autoestima. Por quê? Porque muitas dessas crianças, o que acontece? Uma criança que nunca aprendeu a lidar com a rejeição, com a frustração, com o não, né? Ou seja, essa criança, ela vai crescer, ela vai pensar que o fracasso, muitas vezes, é o fim. Ela não vai entender que o fracasso faz parte do processo. E quando a gente educa as crianças, já desde a base, desde cedo, a gente começa a educar a elas a questão das emoções, fazer com que ela aprenda a reconhecer as emoções, né? Entender os gatilhos, o que está acontecendo, por que ela está agindo daquele jeito, filha. Isso aí é raiva. A raiva acontece por conta disso e tal. Quer ver um erro que os pais cometem? Um erro muito grande que os pais cometem é quando ele diz assim, ó, a criança está chorando, ele diz assim, ó, cala a boca, entupa o choro, engula o choro. Ou seja, está reprimindo a emoção dessa criança. Reprimindo a emoção dessa criança. Uma outra coisa é os pais não ficarem... Uma outra coisa que os pais precisam corrigir é a questão de dizer assim, ó, não faz parte da sua obrigação. Não sei se você já ouviu isso, eu ouvi muito isso. Né? Não faz... Um exemplo, o filho chega em casa e mostra para a mãe, toma um 10, um 9, você não faz mais sua obrigação, você não faz nada, você não trabalha, você não estuda, só estuda, então não passa de sua obrigação mais não. O que acontece? Essa criança, quando chega na fase adulta, ela não se sente merecedora de conquistar nada. Ela não se sente, por quê? Porque o cérebro dela o cérebro ele não discerne realidade de fantasia, verdade nem de mentira, certo? Então o que a mente dela vai estar ali registrado? De que, poxa, se eu conquistei isso, não passa de minha obrigação. Se eu cresci, estudei e tal, arrumei um emprego, não passa de minha obrigação. Então ela não vai celebrar as pequenas conquistas. Ela não vai aprender a celebrar as pequenas conquistas que ela tem.
Então, é preciso os pais, ao invés de dizer assim, ó, filho, não passa de sua obrigação, eles validarem os filhos pela atitude, pelo 10, pelo 9 que ele tomou. O meu filho, eu digo para ele assim, ó, filho, é, Tem pai e mãe aqui na live? Se tem pai ou mãe, coloca aqui coloca aí só para me saber aí se tem pai e mãe. Você tá entendendo aí o conteúdo que a gente está entregando. Vai, Luiz, continue. Tipo assim, ó, meu filho, eu digo para ele assim, ó, filho, para mim, tanto faz você tomar um 10 ou um 7, não vai mudar. Por quê? Porque você é muito mais inteligente do que um 10 ou um 7. Agora, você que tem que saber qual é a nota que você quer tomar. Você que tem que saber qual é o seu limite. É você que determina qual é o seu limite. Para mim, a minha média sua, eu quero um 7. Mas, para mim, se você tomar um 10, eu vou ficar feliz do mesmo jeito. Se você tomar um 7, um 8, um 9, eu vou ficar feliz do mesmo jeito. Por quê? Porque, para mim, um 10 ou um 7 não define a sua inteligência. Você é muito mais inteligente do que um 10 ou um 7. E uma coisa que... É uma escolha, né? É o grau de dedicação que você vai investir para receber aquela nota. Para receber a nota, é o que eu digo para ele. E uma coisa que eu também costumo validar ele, eu não costumo dizer para ele que ele é inteligente. Eu digo para ele que ele, pelo esforço dele, ele adquiriu aquele resultado. Por quê? Porque quando você valida pela inteligência, aquela criança ela deixa de se esforçar para ter. Porque ele diz assim, não, tipo, jogador não treina, jogador joga. Sabe? Jogador não tem. Mas aí entra aquela questão que eu perguntei a um aluno por esses dias. Eu disse para ele assim: me responda uma coisa. Quem nasceu com. Quem tem mais talento, Neymar ou Cristiano Ronaldo? Aí ele, Neymar. Eu falei assim: quem nasceu com o dom, com habilidade, Neymar ou Cristiano Ronaldo? Aí ele, Neymar. Aí eu falei assim: quem joga mais, Neymar ou Cristiano Ronaldo? Ele, Neymar. Aí eu falei assim: beleza. Agora, quem tem mais bola de ouro, Neymar ou Cristiano Ronaldo? Aí ele disse: Cristiano Ronaldo. Eu falei: pois é, porque o esforço supera o talento. De nada adianta você ter talento se você não se dedicar, se você não for disciplinado, não for esforçado. Cristiano Ronaldo é um robô. Ele não tem o talento nato, né? Ele não nasceu com a habilidade que Neymar tem. Mas o que aconteceu? Ele adquiriu ao longo da vida. E muitas vezes é assim que acontece. Às vezes, por exemplo, eu sou professor de dança. E, tipo, o que me levou? Eu, quando tinha. Oi? O Cristiano é um cara que ele extraiu o talento dele, né? É fácil você olhar hoje e parece um cara talentoso, só que foi extraído. E o Neymar é como se fosse muito mais natural. Eu digo assim, a diferença. Todos nós podemos desenvolver os talentos, só que tem algumas pessoas que vão ter que escavar mais dentro de si, né? Isso, é perfeito, é isso. Foi justamente. Hoje eu sou professor de dança, mas quando eu comecei logo lá atrás, irmão, eu fui rejeitado. Pô. Eu fui entrar num grupo, eu fui participar de um grupo de dança, e o pessoal disse: não, você não dança nada, você é muito ruim. Então aquela palavra, você é muito ruim, foi um combustível para mim. Aí eu disse: então tá, vamos lá. E aí eu fui, montei um grupo, criei um grupo. O meu grupo foi campeão, participou de 19 concursos, ganhamos 17 concursos de dança. Aí. Sabe? E nessa brincadeira eu fui considerada a melhor dançarina em 3 concursos de dança. E aí eu comecei a dar aula de tchá-tchá-tchá, merengue, street dance. Eu dava aula na FUNSEB, Fundação Cultural Escola de Dança da Bahia. Sabe? Então, tipo, daquele que foi rejeitado lá atrás, aonde chegou, pô. Sabe por quê? Porque, tipo, eu não nasci com o talento da dança, mas eu, por causa de uma palavra, eu disse: não, eu vou para cima. Então, eu aí me esforcei, fui buscar, e tanto sim que, olha que coisa, teve uma vez que o meu grupo disputou com o grupo dessa pessoa que disse que não dava para mim, em um concurso, e aí foi para final o meu grupo e o dele, e no final quem foi que ganhou? Você. O meu grupo. Você tá entendendo? Então, é sobre isso. Então, assim, não deixe ninguém limitar você. A vida tem muita dessas de você ser subestimado, né? E aí o pessoal usa, o mundo não dá voltas, ele capota. E realmente é isso que acontece com quem duvida muitas vezes do potencial do próximo, entendeu? Por falta de sabedoria. O Roberto, ele colocou aqui a pergunta: o que é uma pessoa educada emocionalmente? Quais os passos para educar emocionalmente uma pessoa? O que não pode faltar nessa formação? Roberto, eu vou falar aqui 4 pilares de uma pessoa educada emocionalmente, tá? O primeiro pilar é a autoconsciência. Autoconsciência de quê? Das emoções.
a gente precisa ter a capacidade de dar nome ao sentimento que nós estamos sentindo. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de ter essa autoconsciência das próprias emoções. O Daniel Goleman, no livro dele, ele fala muito disso, né? De, às vezes, a pessoa tá lá, assim, tá sofrendo, tá com sentimento, você tá sentindo o quê? Ela não consegue dizer que é culpa, se é tristeza, se é decepção. Então, dificilmente, às vezes, a pessoa consegue dar nome ao sentimento. E o primeiro passo para você sair de um estado emocional, ter essa autoconsciência, é tendo essa autoconsciência. É dando nome à emoção. Então, esse seria um dos pilares de uma pessoa educada emocionalmente. Ela é consciente das próprias emoções e ela consegue identificar qual emoção ela está sentindo em determinado momento, né? Assim, o segundo pilar seria a autorregulação. É quando identificada a emoção, você tem ferramentas, você tem conhecimento que te permite se autorregular. Ou seja, em um dado momento você vai lá sentir uma ira, aí você não parte para quebrar, você não parte para uma ação mais agressiva, mas você consegue se autorregular. Essa autorregulação, ela vem com essa educação emocional, esse desenvolvimento. Isso faz parte do amadurecimento. Eu vejo muito adulto cobrando, né, controle emocional da criança, mas o adulto mesmo, ele não se controla emocionalmente. Então, ele não tem nem paciência com a criança de 4, 5 anos. Aí como é que você cobra? Para de chorar, menino. Cala a boca. Se às vezes você mesmo não se controla emocionalmente como adulto, anda brigando com os outros, anda com, né? Então, assim, poxa, você já tenha paciência também, porque é algo que vai sendo desenvolvido ao longo da vida. E faz muito sentido o que você falou do pai e da mãe sempre deixar a criança passar por uma dificuldade, um momento ali que faça ela fazer essa autorregulação emocional. Então não é, começou a chorar, eu corro, vou no desespero. Não, me para de chorar. Calma, você já vai acolher, você já está indo, então pega, ela continua chorando, leva um tempo. Então é algo assim que eu tenho praticado até, essa paciência com minha filha, que eu estou com 2 filhos pequenos agora, né? É uma experiência de você treinar isso, né? Porque o choro da criança, ela tá dizendo ali, não consigo me controlar. Não adianta falar para parar de chorar. Então é acolher, ter essa paciência, exercita muita paciência, viu? Trabalhar com crianças, ser pai, ser mãe, desenvolve muito esse pilar da paciência, que é uma virtude muito importante para quem está lidando com pessoas, né? Para um terapeuta, para um treinador, para um professor, tem que ter paciência. A paciência é uma virtude e ela também vem desse lugar da educação emocional. Então, tem esses 2 pilares. Qual um terceiro pilar que eu posso citar aqui? É a automotivação. Quando você tem uma educação emocional, você não fica dependendo de motivações externas das outras pessoas. Você se torna aquele tipo de pessoa que você, agora, né, com a consciência das suas emoções, poxa, eu tô triste, eu preciso me motivar, aí você se autorregula e você consegue trazer essa automotivação. Ou seja, é uma clareza dos objetivos. Então, essa automotivação só tem quem tem educação emocional. Essa capacidade de se automotivar sem depender de fatores externos. Porque é muito fácil você ir num treinamento, num evento, e sair de lá motivado. Vou mudar minha vida, a partir de agora, estou desbloqueado, etc. Aí o evento foi no domingo. Segunda-feira, deitou, dormiu, aí a rotina normal continua a mesma. Então, não é dessa motivação, mas é da automotivação, que muitas vezes está ligada com um propósito, uma clareza da sua missão. Então, aí entra essa questão da automotivação, que eu digo que é um pilar também que a gente identifica nas pessoas que são educadas emocionalmente. Porque sem educação emocional, você não consegue se automotivar. Porque exige essa transição de emoções. Né? A oscilação, a gente está oscilando o tempo todo. Não tem esse que vai dizer, eu não oscilo emocionalmente. Eu sou tão bom em inteligência emocional que eu não oscilo. Eu quero ver. Pode botar o Tony Robbins, o cara aí. Todos. Qual é o que não vai oscilar emocionalmente quando bater uma crise na porta e você começar a perder sua segurança? Todos vão oscilar. Todos. A questão aqui, quem tem educação emocional vai identificar e vai traçar um caminho para sair daquilo. Não vai deixar entrar no fundo do poço, numa depressão, ou fazer uma besteira. Então, essa é a diferença. Mas oscilar, nós somos humanos, nós somos de carne e osso. Nós somos de carne, a nossa carne é fraca. Então, a gente vai ter oscilação. Um dia vai estar bem, outro dia vai estar mais estressado. A questão é,
Você tem capacidade de se autorregular? É isso que vai definir. E o outro, um quarto pilar, que eu gosto muito de falar, é da empatia. A pessoa que tem inteligência emocional, como ela já tem a questão da autorregulação, ela consegue avaliar os seus sentimentos, ela começa a ser mais empática com os outros. A pessoa educada emocionalmente, ela consegue se colocar no lugar do outro. É por isso que a educação emocional colocada nas escolas pode evitar muitos problemas como briga de adolescente, né? O mundo, o país seria muito mais... Desrespeito com o professor. O desrespeito com o professor, né? O respeito às autoridades, né? A gente veria uma sociedade muito menos violenta. Por quê? Porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu não estou querendo fazer o mal ao outro. Quando eu tenho empatia, eu penso na dor que o outro vai sentir. Então, quando a gente vê índices de insegurança, violência crescendo no Brasil, no mundo, eu estou falando de pessoas que não são educadas emocionalmente. Sim. Então, esse Verdade. pilar da empatia eu acho que é fundamental e ele está para a gente, todo mundo que é educado emocionalmente. Essa capacidade de me colocar no lugar do próximo. E tudo isso de educação emocional tem na Bíblia. O bacana é que a Bíblia é completa. Você pegar a Bíblia para estudar e for atrás de princípios. A gente que vai estudando outros livros, quando a gente olha, pô, tem tudo na Bíblia. Tem Né? tudo na Bíblia. Tem aquela A Bíblia passagem, aquela passagem que os apóstolos, né, Tiago, se eu não me engano, é Tiago e João, que eles falam, Senhor, desce aí uma labareda de fogo sobre eles, né? E tal, Sim, na ira. João. Isso. Jesus vai lá e dá uma aula ali, né, de inteligência emocional também para eles. Então, tem várias passagens que, se a gente pegar, a gente extrai essa sabedoria, aplica na nossa vida e tem resultado. E a gente consegue realmente ter uma vida ali mais próxima, melhorar os nossos relacionamentos e colher os frutos da educação emocional. Espero ter respondido aí, Roberto. Respondi Perfeito. aí, deu para ter clareza? Resumo: autoconhecimento, autogestão, consciência social, relacionamento saudável. É isso aí. Em resumo, foi o que ele disse. É o que a gente precisa trabalhar. E como você falou, né, que todos nós passamos por esse momento assim de oscilação, de altos e baixos, né, emocionalmente também. De fato, se a gente for aí, pegando esse gancho que você disse, se nós formos olhar o que a Bíblia diz, lá em Lamentações, capítulo 3, Lamentações, capítulo 3, a gente vê a história de Jeremias. E aí, no início do capítulo 3, a gente vê Jeremias falando ali, né, que das dores dele, Jeremias falando, eu já perdi a minha esperança no Senhor, o Senhor me fez como um alvo e me atirou flechas, já não tenho mais prazer na vida, e o Senhor já não se lembra mais de mim, agora queria eu que eu morresse. Aí Jeremias começa a falar uma série de lamentos. E olha que interessante, só que quando chega no versículo 21, Jeremias fala o texto clássico que todos nós conhecemos. No versículo 21 de Lamentações, capítulo 3, Jeremias diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí, nesse momento, quando ele diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, é como se do 1 ao 20, Jeremias ficasse, tipo, preso nas suas emoções, né? Por algo que aconteceu, ele preso ali naquela coisa, tipo, ninguém me ama, ninguém me quer e tal, e ali sofrendo. Mas quando chega no 21, é como se ele tivesse um start na mente, dizendo, peraí, Jeremias, que conversa é essa? O que está acontecendo? Peraí, para com isso, acorda. Muda essa linguagem interna, muda essa linguagem. E lembra das vitórias que você teve, por quê? Porque ele diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí, a partir do 22, ele diz assim, porque as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade, diz a minha alma. Portanto, esperarei no Senhor com paciência. É tremendo, é tremendo. Por quê? Porque a partir do 22, você vê Jeremias trazendo à memória aquilo tipo, só palavra de vida. Palavra de vida, dizendo assim, não vou me alimentar minha mente com miséria, com desgraça, com derrota, não. Vou alimentar minha mente com vida. Com aquilo que eu quero. E aí o apóstolo Paulo vem dizer assim, o princípio da fé é crer, por isso falei. Então o que é que você quer? O que é que você crê para a sua vida? Aquilo que você crê, você tem que declarar. Declare aquilo que você crê. Não saia da sua boca aquilo que você não quer que aconteça. Então, todas as vezes que você pensar em liberar uma palavra negativa acerca de você mesmo ou alguém da sua família, você diga assim, e eu quero que seja assim. Porque quando você diz, e eu quero que seja assim, automaticamente você pensa, espera aí,
Tipo, eu quero que não dê certo essa vaga de emprego. E eu quero que seja assim. Você quer que seja assim? Não. Então você diz assim, não, essa vaga de emprego vai dar certo. Por quê? Porque você alimenta. O cérebro acredita na história que a gente conta. E acredita ainda mais pela história contada por pessoas que nós temos intimidade. Então, se você começa a mandar um comando para o seu cérebro dizendo, não, eu quero que seja assim, isso vai acontecer porque Deus está comigo, o Senhor é o centro da minha vida. Então, comece a declarar aquilo que você acredita. Por quê? Porque é isso que muda o jogo. Mude a voz interna. Quer ver uma outra coisa, só para poder complementar o que você falou? Ambiência. Ambiência, Roberto. Esteja no lugar, por exemplo, esse movimento da trincheira aí mesmo. É um ótimo lugar para você estar. Por quê? Porque ali você vai estar com pessoas que vão estar vibrando na mesma energia que você. Sabe? Você vai receber conhecimento de palestrantes que vão trazer, que vão fritar o seu cérebro. Né? E não somente de conhecimento, mas de ferramentas poderosas que vai tirar você da onde você está e vai colocar você onde você deseja. Mas para isso você precisa estar onde? No lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, fazendo a coisa certa. É isso que a gente precisa. Muito bom. E aí, Ícaro que entrou aqui, todo mundo que entrou, compartilha essa live com mais pessoas, manda. Vamos deixar essa live gravada, Luiz? Pronto, bora. Você que manda. Vamos deixar. Você manda, eu obedeço. Temos 10 pessoas aqui. Compartilha essa live. Vamos ver se a gente chega a 15 pessoas. Vamos ver se a gente bate aqui 15 pessoas. Compartilha essa live aqui. Vamos lá, compartilha aí, pessoal. Quem compartilhar, se a gente chegar a 15 pessoas, a gente deixa gravado. Pronto, vamos fazer assim. Se chegar a 15 pessoas, a gente deixa gravado. Pronto. Se chegar a 15, a gente deixa gravado. E, ó, além de deixar gravado, se chegar a 15 pessoas, eu vou mandar um PDF, como se fosse um e-book de códigos da trincheira. Se bater 15 pessoas, então compartilhe aqui, vamos bater essas 15 pessoas. Ó, Ícaro colocou aqui, eu estive essa semana em um congresso que eu era o menor da mesa e isso foi maravilhoso. Uou, é sobre isso. Perfeito, ó, perfeito. Sempre tem que estar sentando na cadeira de aluno. E o que o Ícaro quis dizer aqui, ser o menor da mesa, eu estava numa mesa onde eu via pessoas muito maiores e com mais conhecimento, eu estava ali como aluno. Então a gente não pode sempre querer estar na mesa do professor. Por mais que você domine o assunto, esteja ensinando na cadeira do professor, mas outro momento vem para a cadeira do aluno, aprende. Se você não fizer isso, você não cresce. A gente tem que estar o tempo todo na cadeira de aluno, na cadeira de professor. Não adianta também só ficar na cadeira de aluno, estudando e você não transbordar. Né? Eu digo assim, a pessoa que às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu não tenho conhecimento para ensinar para os outros. Ô, rapaz, não fale isso não. A gente está num país que eu vou lhe dizer, tem pessoa que não sabe fazer o básico, não sabe fritar um ovo. Então qualquer coisa que você sabe, você pode ensinar. Né? Eu vejo assim, cara, se alguém só se levantasse para ensinar adolescente a fazer coisa básica, poxa, ia ter um público gigantesco, porque eu vou lhe dizer, viu? O básico os adolescentes hoje não sabem. Tem tanto homem aí que não sabe ter postura de homem. Então, assim, eu fiz uma live sobre o papel do homem no mundo ontem, com o Israel. E, cara, a gente vê um problema hoje com os homens por falta de conhecimento, nas mulheres, nas empresas, no sistema de ensino. Então, assim, cara, se você tem um conhecimento, se você passou por uma experiência, teve metanoia, o Luiz falou nesse aqui do processo de metanoia que aconteceu na Bíblia. Você mudou a mentalidade, isso mudou e gerou transformação, você tem sim algo para ensinar. Você tem que estar como professor também ensinando. Então é sobre isso. Vai aí, Renato, que entrou aí, compartilha essa live. Bora bater os 15 aqui, galera. É você se encher para esvaziar. Se encher para esvaziar. Porque quem não senta para aprender jamais ficará em pé para ensinar. Isso é um código terrível. Quem não senta para aprender jamais ficará em pé para ensinar. E também, o que acontece? Ninguém sabe o suficiente que não tenha nada que possa aprender. Então, se você entender isso, eu não sei tudo. Um exemplo, médico estuda o tempo todo, advogado estuda o tempo todo. Então, todos aqueles que querem realmente ter relevância, crescer, eles vão estar estudando o tempo todo. Então, nós precisamos estar buscando, a gente busca conhecimento o tempo todo. Gustavo, esses dias aí, estava fora, fazendo o quê? Aprendendo, no meio de quem? Dos gigantes.
Por quê? Porque ele quer ser gigante. Ele não, é diferente, né? Ele quer ser, não. Ele vai ser gigante. É diferente. Não é? Querer nem sempre é poder, mas está Já determinado a sou. conquistar. Eu já sou. Estou construindo É, resultado. está construindo resultados sobre isso. Entendeu? É você ter certeza de onde você está e onde você vai chegar. Ou é você ter certeza de quem é Deus na sua vida, do qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Quando a gente entende, porque quando a gente entende de que Jesus na embarcação da nossa vida não significa ausência de tempestade, a gente vai para cima. Por quê? Porque, olha só, tem uma passagem na Bíblia onde Jesus estava dormindo na popa do barco. A Bíblia diz que Jesus estava lá dormindo e os discípulos, como o vento estava muito forte, né? E a água entrando no barco. E Jesus lá, eu conjecturando, Jesus lá roncando no travesseiro lá, que a Bíblia fala que ele estava literalmente no travesseiro, ou seja, na polpa do barco. E aí, imagino eu, Jesus roncando lá de boa, lá, enquanto o vento estava batendo, e os discípulos desesperados. Meu Deus, a gente vai morrer agora e tal. E aí a Bíblia diz que Pedro vai lá e acorda. Mestre, mestre, a gente vai morrer, não vê que a gente vai morrer. Aí Jesus levanta e a Bíblia diz assim, ó, que Jesus diz assim, ó, aquieta-te vento, para, acalma-te mar. E aí os discípulos olham e dizem assim, ó, caraca, quem é esse que até o vento e o mar vos obedece? E aí o que é que eu digo? Que Jesus na embarcação das nossas vidas não significa ausência de tempestade, significa que esse barco não vai afundar. Então, se Jesus está no centro da sua vida, não significa ausência de luta, não significa ausência de dor, não significa ausência de desafios, não. Significa que enquanto Jesus estiver no centro da sua vida, você não vai afundar. Você vai passar por cima, você vai vencer, você vai superar e você vai chegar no lugar onde ele determinou para a sua vida. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Essa é a mensagem. Então não pare pelas dificuldades, não pare pelas lutas, vá para cima, porque se Jesus é o centro, se ele é o centro, você não vai ser paralisado pelas lutas. Você vai para cima e você vai vencer, porque ele está no centro da sua vida. É sobre isso. Muito bom. Quem está chegando aí agora, compartilha essa live que se chegar nos 15 ao vivo aqui, a live bater 15 pessoas ao vivo, eu vou deixar a live salva. Então é o seguinte, outra coisa também muito importante que é fruto da educação emocional é a habilidade comportamental da pessoa de ser resiliente mediante a crises. O resiliente ele tem que ser educado emocionalmente, né? Porque o que dá resistência de fato? O que faz você não sucumbir diante de uma dificuldade, diante de uma crise, é saber lidar com as emoções. Muita gente fala assim, minha empresa faliu. Antes da empresa falir, o dono geralmente falha emocionalmente. Então, é muito importante entender, se você quer ser uma pessoa mais resiliente, mais perseverante, mais disciplinada, é importante aprender a lidar com suas emoções. E isso passa pelos pilares que eu falei anteriormente. Ter a capacidade de identificar suas próprias emoções, ter a capacidade de se autorregular, ter capacidade de ser empático para construir relacionamentos saudáveis. Então, é muito importante. Se você não investe em educação emocional, esse é um tema novo que a gente está trazendo aqui, comece, decida. Eu posso te ajudar com isso, o Luiz também pode. Inclusive, quem não segue o Luiz, depois dessa live, comece a seguir o Luiz. Comece a seguir o Movimento Trincheira e esteja conectado com pessoas que podem agregar com esse conhecimento na sua vida. Porque uma live, por mais que a gente esteja batendo papo bacana aqui, uma live é muito pouco. Muito pouco. Existe um conteúdo extremamente denso sobre esse assunto aí. Inteligência emocional. A gente está falando só aquela casquinha do assunto. A gente está pegando só a casquinha, né, Luiz? Então, é só a ponta do iceberg. Só a ponta do iceberg. Só a ponta é exatamente isso. Então, é sobre isso. Decide começar a investir em se educar emocionalmente. Outra coisa tão importante quanto a resiliência é a gente saber fazer autocrítica. A gente precisa saber se autoavaliar. E educação emocional também vai te ajudar a ter uma autocrítica saudável. Porque não é sobre ter aquela autocrítica onde você fica o tempo todo se culpando, se punindo. Não, isso é quem não sabe fazer autocrítica. Tá?
Quem sabe fazer autocrítica consegue olhar de forma pragmática para os seus resultados, identificar os pontos de melhoria e corrigi-los para alcançar o resultado. Porque nem sempre a gente está no caminho certo. Mas quando a gente não está no caminho certo, a gente não desiste. O Luiz falou aqui: você perde quando você desiste. Eu não preciso desistir do meu resultado. Eu posso mudar de rota. Às vezes o caminho que eu estava tentando para chegar no resultado era o caminho errado. Aí eu mudo de rota, eu vou por um outro caminho. Se você quer chegar no ponto A e você está no ponto B, você não precisa só vir numa linha reta, você pode trilhar um caminho curvo. Existem infinitos caminhos para chegar no lugar onde você quer. E se um não está dando certo, muda de rota. Às vezes aquele não é o caminho adequado para você. Pode ter funcionado com alguém, mas talvez não é o adequado para você. Então você tem que entender que a gente precisa construir os nossos próprios caminhos. E isso passa pela capacidade de se fazer essa autocrítica. Porque se eu não tenho a capacidade, Luiz, de olhar para mim, identificar os pontos de melhoria, os pontos de erro, como que eu vou melhorar? Não tem como. É verdade, é verdade. Se você não. Porque tudo começa em você. Nós somos os primeiros a ser ministrados. Precisamos ter essa consciência de que antes de eu ensinar para o outro, eu primeiro tenho que ser ensinado. Eu primeiro tenho que ser trabalhado. Eu primeiro tenho que corrigir. Eu primeiro tenho que corrigir as coisas que eu quero ensinar para outra pessoa. No Dia dos Pais, eu fui convidado pela escola do meu filho para poder trazer uma mensagem, né, para os pais e tal. E aí, Deus me usou lá para a glória do nome dele. E aí, o gestor, né, da escola, ele chegou para mim e falou assim: Luiz, puxa, muito obrigado pelo que você fez. Eu tive muitos feedbacks positivos. Os pais ali ficou impactados com o que você disse. Aí ele disse que uma coisa que me chamou bastante atenção foi que ele disse assim, ó, que teve um dos pais que chegou para ele e falou assim: rapaz, sabe o que me tocou no que ele estava dizendo? De que não foi apenas conhecimento que ele estava falando, não. Ele estava falando o que ele vive com o filho dele. E foi isso que que foi uma punhalada, ele falou, né? Foi uma punhalada em meu coração, porque eu senti que aquilo ali é o que ele pratica, sabe? Então é justamente isso, é a verdade, é você ser de verdade. Não é você simplesmente falar, ou seja, há uma incongruência quando você fala uma coisa e você não vive aquilo. É a mesma coisa da Bíblia. De nada adianta. Outro dia, eu estava dizendo para o meu filho, eu falava para o meu filho direto, né? Filho, vai ler a Bíblia, filho, vai ler um livro. Bora, Adriel, vai ler um livro. Todo dia ele lê um livro. Todo dia ele lê a Bíblia. E aí, só que é um livro pequeno, assim, de 5 páginas e tal, mas todo dia ele lê. Aí eu digo para ele assim: filho, bora, vai ler um livro. Já leu o livro hoje? Filho, já leu a Bíblia hoje? Vai ler a Bíblia. E aí, teve um dia que ele chegou para mim e falou assim: ah, pai, você fica mandando eu ler a Bíblia, ler o livro todo dia, mas eu nunca vejo você lendo a Bíblia nem lendo o livro. E aí? Aí a pergunta é essa: será que eu não leio a Bíblia? Será que eu não leio o livro? A questão toda, sabe o que foi? É porque os horários. Por quê? Porque eu gosto de ler quando ele já está dormindo. Porque quando ele está dormindo, eu me concentro, porque eu gosto de anotar, eu gosto de marcar, eu gosto de, sabe? Eu gosto de ter aquele momento meu, para eu poder ter a revelação, dizer, caraca, isso aqui é um, poxa, tipo, um exemplo, eu já li a Bíblia, ela toda, de Gênesis e Apocalipse, 7 vezes. Hoje eu não leio mais assim, hoje eu vou lendo alguns livros, alguns capítulos e tal, mas, tipo, por eu já ter lido 7 vezes, então significa que eu já li aqueles versículos todos, você concorda comigo? Mas todas as vezes que eu leio um versículo hoje, parece que é novo. Parece que eu nunca li, sabe? Eu digo assim, meu Deus, onde é que estava esse negócio aqui que eu nunca vi e tal? E aí eu gosto de marcar, eu gosto de escrever. Cara, meu Deus, isso aqui é demais. Que insight e tal, sabe? Aí ele nunca via isso. Por que ele nunca via? Porque é justamente os horários que ele estava dormindo. E aí quando ele falou isso para mim, aí eu disse assim, caraca, eu vou ter que mudar meus horários. Aí foi o que eu fiz, eu mudei meus horários. Aí agora qual é o horário que eu leio a Bíblia? Quando eu vou ler com ele, na hora que ele vai dormir. Aí eu leio junto com ele. Filho, vamos ler a Bíblia? A gente lê a Bíblia juntos. Quando é que eu leio o livro? Quando eu leio junto com ele. Eu escolho um, ele dou um para ele, um exemplo. Sabe qual livro? Meu filho de 9 anos. Sabe qual livro que ele está lendo? Qual? Quem pensa enriquece. Aí. Grande livro, um livro muito bom. Tá entendendo? Então, é justamente isso que eu coloco. Aí, por quê? Eu vou lendo junto com ele. Para quê? Já para poder, ou seja, palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta.
sabe? Então, não é somente eu ficar falando para ele o que ele tem que fazer. Não, faça, faça, faça. Não, eu tenho que dar o exemplo. Porque filho, ele não ouve conselho dos pais. Ele segue exemplo dos pais. Então, aquilo que os filhos, ele vê a gente fazendo, ele quer copiar. Principalmente filho homem. Filho homem olha para o pai, tem o pai como um herói. Então, ele quer fazer tudo igual ao pai, quer se vestir igual ao pai. Então, se eu não sou esse exemplo para o meu filho, né? Uma coisa que eu falei para os pais lá, uma coisa que eu não abro mão é de, por exemplo, quando eu tenho um exemplo, eu tenho um atendimento, e aí eu chego para ele e digo assim, filho, papai tem um atendimento daqui a meia hora. Só que você é mais importante do que o atendimento que papai tem para fazer. Você é mais importante. Então, por isso, papai vai brincar com você 10 minutos. Papai vai brincar com você 10 minutos e depois papai vai fazer o atendimento dele. Tudo bem? Aí ele, tudo bem, papai. Aí eu digo, você quer brincar de quê? Ah, eu quero brincar de Beyblade. Ah, eu quero brincar de dominó. Pronto. Aí eu brinco com ele ali. Aí eu dou aquela atenção para ele, brinco com ele, tal, tal, tal. Aí eu digo, filho, já deu tempo. Papai agora vai ter que fazer o atendimento dele, tá bom? Tá bom. Ele não me incomoda. Ele não me incomoda. Por exemplo, agora mesmo ele tá na sala, brincando sozinho. Eu aqui no quarto. Mas se eu não desse esse tempo para ele, o que ele queria estar fazendo agora? Querendo a minha atenção. Sabe? Porque é isso que os filhos querem. Porque a gente passa a maior parte do nosso dia fora, para quem é CLT, no meu caso, eu passo a maior parte do tempo fora, trabalhando. Eu passo quase 12 horas fora de casa. Aí ele passa 8 horas na escola, tendo um monte de informação, um monte de bombardeio na mente. E aí, quando chega em casa, o que ele quer? Ele quer a minha atenção, ele quer a minha presença. Então, se eu pego ali e pego ele, boto aí e digo, não, não, depois, tal, não sei o quê, o que vai acontecer? Não adianta nada eu dar o maior presente para ele se eu não dou a minha presença. E filhos, antes do presente, ele quer a presença. Não adianta eu pegar e dar um brinquedo de R$ 500 se eu não sento para brincar com aquele brinquedo de R$ 500 para ele. Então é importante a gente separar um tempo para brincar com nossos filhos. Por quê? Porque ele agora tem 9 anos, mas essa fase dele me chamar para brincar vai passar. Ela vai passar. Quando ele completar 14, 15 anos, ele não vai querer mais me chamar para brincar, não. Por quê? Porque os amigos dele vão começar a chamar, o negócio dele ele não vai querer nem que eu leve para a escola mais. Peraí, papai, vai me levar para a escola? Não, é o que as meninas vão dizer e tal. Sabe? Porque então eu tenho que aproveitar agora. Essa é a fase de eu aproveitar tempo com ele, brincando com ele, dando atenção para ele. Por quê? Porque nesse momento é que ele precisa de mim. Porque vai chegar um tempo de que ele não vai querer mais. Isso. A Déia colocou aqui, imagina nós que passa 30 dias viajando, por exemplo, quem trabalha como caminhoneiro, imagine a atenção que os filhos não querem, né? Tá presente, é muito importante essa presença aí. E assim, velho, eu concordo 100% com você. Os filhos aprendem com exemplo, não é com o que você fala. Às vezes você pode falar, me obedece, faz isso, faz aquilo, mas você tem que ser o exemplo. O pai tem que ser o exemplo. Se não for o exemplo, ele não vai seguir o que você fala, ele vai seguir o que você faz. E aí, quantas vezes a gente não vê o filho quando chega na adolescência, aí tá fazendo os mesmos erros que o pai cometeu? Ou tá errando, ou tá falando, pô, não vou seguir o que o meu pai fala, porque o meu pai é hipócrita. Ele pregou uma coisa, mas ele não era o exemplo. Então é muito importante que a gente entenda que o caminho é ser exemplo. A gente não consegue mudar o outro à força, se o outro não quiser ser mudado. O que a gente consegue é fazer o correto, andar no caminho e ser exemplo para outros. Foi isso que Jesus fez. Não foi? Jesus não obrigou nenhum dos discípulos apóstolos. Vocês são obrigados a me seguir. Agora vocês vão pregar porque eu estou obrigando vocês. Nunca foi sobre isso. Foi siga-me. Se quiser, né? Se quiser, me siga. Vá, pregue o evangelho. O que eu vou pregar, não sei o quê. Me imita. Pegue a melhor parábola, o que você ouviu, o que você gostou, o que tocou em você e vá lá, entregue, multiplique. Então, assim, o princípio do exemplo, que é muito, muito forte. A gente tem que ser exemplo. E às vezes a gente pensa em ser exemplo para dentro de casa, mas só da gente ser exemplo dentro de casa, a gente está sendo exemplo para fora também. Porque hoje, no mundo todo conectado, as pessoas estão o tempo todo olhando para a gente, nosso posicionamento. Então, a gente influencia o mundo com isso, sendo exemplo. Galera, bora bater os 15, todo mundo que está aqui na live, se quer que essa live fique salva, clica aqui, ó, nesse aviãozinho e manda aí para mais pessoas e vamos bater 15 pessoas ao vivo aqui e aí eu deixo essa live salva.
Vamos lá, Bateu pausa. os Eu vou 15 mandar aí, aqui para 3 pessoas já. Eu vou fazer aqui, eu vou mandar mais para 3 pessoas. vou mandar aqui Todo também. mundo Bateu vai os fazer 15, você agora. me chama aí. Eu vou dar uma sessão de diagnóstico para você. Pronto. Vamos lá. Não, peraí, o que é isso? Ah, caramba. Quero ver se vocês não vão compartilhar, galera. É o ganha-ganha. Aí, eu já mandei aqui. Mandei aqui para um bocado de Vou mandar pessoas. aqui. Vou Então, cada falar vez que é mais importante a gente estar se posicionando, sendo exemplo. Isso faz parte do propósito aqui do Movimento Trincheira também. Quando a gente abre a boca para falar sobre temas como esse aqui, educação emocional, e aí está conectado com o tema de paternidade, de ser exemplo, sobre princípios, valores, a gente está fazendo o que precisa ser feito. Reclamar dos problemas do mundo não muda em nada. Agora, se Aham. posicionar e ter o exemplo, aí sim, aí é o caminho. Eu falo muito assim, as pessoas, elas olham para o mundo e falam, o mundo está cheio de problema. Até aí todo mundo concorda, não tem novidade, está cheio de problema mesmo. Mas e aí, o que é que você faz? Uns sentam, reclamam, choram, se vitimizam, né, se acovardam, ficam com medo, e outros vão lá, se posicionam, abrem a boca, investem em si, em autoconhecimento, em autodesenvolvimento, para fazer algo a respeito. Então, partindo desse olhar para dentro, vendo que nós somos capazes de influenciar, nós somos capazes de gerar transformação através do nosso exemplo, que aí vem o posicionamento. E dentro do movimento Trincheira eu falo, o nosso posicionamento é parte da solução. O pai que se posiciona é o pai que vai salvar a família. Né? Se a família está passando por uma dificuldade financeira, se o cara não se posicionar, não chamar para a responsabilidade e falar: peraí, eu sou o homem da casa, eu tenho que me posicionar, eu tenho que assumir essa responsabilidade, eu vou correr atrás, eu digo, eu vou correr na frente, né? Então é Sim. o posicionamento que traz a solução. Você vê uma injustiça e você fica calado, você está sendo omisso, isso você está contribuindo para o mal. Então, seu posicionamento vai gerar transformação positiva no mundo. Então, assim, tem que se posicionar. Não adianta ver o problema do mundo e paralisar. Ficar paralisado igual uma estátua. Estátua no caso da mudança. Você não é uma estátua, eu não sou estátua, o Luiz aqui não é uma estátua. A gente está vivo, a gente está vivo, a gente tem que se mexer, a gente tem que se posicionar, abrir a boca. Aí tem a boca para falar, tá calado. Aí fala, não, minha boca só serve para comer. E para falar da vida dos outros. Só serve para comer e falar da vida dos outros. Aí piorou. O cara que só come e fala da vida dos outros não entendeu nada do jogo da vida. Não entendeu nada. Não é só como e falar mal da vida dos outros. Ou seja, é mais fácil eu começar a falar mal da vida dos outros do que olhar para a minha própria vida. E olhar para o que eu preciso mudar, o que eu preciso ser edificado, o que eu preciso ser transformado. Né? É mais fácil eu pegar e chegar e ficar criticando, condenando um, falando do outro e tal, porque fulano de tal fez isso, que esse clã fez aquilo. Não, tá aí você, o que você está fazendo? Eu me lembro de uma colega que ela dizia assim: ah, eu não vou para a igreja porque ser crente igual a não sei quem. Não, não quero não sei o que lá. Eu disse assim: vem cá, me diz uma coisa. Você acha errado o comportamento dela? Você acha que ela tá errada? Ah, eu acho, ela não deve agir assim porque ela é cristã, não sei o quê. Aí eu falei assim: tá, tudo bem, então por que você não se torna e mostra para ela como deve ser? Como é que ela deve se comportar? Aí ela disse: ah, eu falei, sabe por quê? Porque é muito fácil a gente atirar pedras a quem está em pé. Porque quem está no chão a gente não atira pedras, não. E deixa eu falar uma coisa para você. Se você acha que o comportamento dela é errado, não é digno de uma mulher de Deus, então seja você e mostre para ela como deve ser. Sabe por que você não vai fazer isso? Porque você não vai conseguir. Porque somos seres humanos e todos nós vamos errar. Porque a Bíblia diz que a nossa transformação é de glória em glória, de vitória em vitória. Então todos os dias a gente está aprendendo, crescendo, mudando, tirando, lapidando. Ou seja, a gente que trabalha com inteligência emocional, todos os dias a gente está mudando alguma coisa. Todo dia a gente está tirando algo. Não, pô, isso aqui tá legal, não tá agradando. Puxa, eu agi assim, pô, eu me comportei assim. E aí a gente hoje tem mais facilidade para poder pedir perdão.
pedir desculpa, pô, me desculpe e tal, não deveria ter agido assim, voltar atrás. Mas quem não tem inteligência emocional, o que é que faz? Ah, que nada, é isso mesmo, já foi, já falei, agora é para lá que vai, ponto. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É você entender que, cara, ter humildade para descer, né? Dizer assim, poxa, eu fui grosseiro mesmo com o Gustavo, eu não deveria ter agido assim. Pô, Gustavo, me perdoe. Eu me excedi, falei com o que eu não deveria e tal, me perdoe e tal. Como é que eu posso me retratar com relação a isso? E você voltar, irmão. É assim que funciona. É importante a gente também reconhecer de que nós não somos perfeitos, somos falhos, mas não é somente você reconhecer, é você também voltar, dar um passo. Me perdoe. Isso muda o jogo. Isso muda o jogo quando você chega e você. Ó, uma coisa que a gente escuta as pessoas dizendo assim, né? Ah, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Não, a Bíblia não diz isso, não. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar dizendo que os humilhados serão exaltados. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele a que se humilha. Então, quem tem que se humilhar somos nós, pô. Quem tem que se humilhar somos nós. A Bíblia diz: aquele que se humilha, Deus o exaltará. Então, e se humilhar diante de Deus é se humilhar diante do Senhor. É isso que a Bíblia fala. Então, não é você pegar e se achar o bambambão, tal, o dono da razão. Que, pelo contrário, isso não é inteligência emocional. Perfeito, isso aí é muito importante, esse código. Tem muita gente que acha que essa humilhação é a humilhação perante os homens, né? Que você tem que ali comer o pão que o diabo amassou, está sendo humilhado, e que aí você. Não é esse o tipo de humilhação. É a humilhação diante de Deus, a humildade diante de Deus, de reconhecer a grandiosidade de Deus e decidir andar segundo o caminho, né? É, cara, muito obrigado. Muito obrigado. A gente vai aqui encerrando, que já passou aqui de 1 hora de live. Opa, E foi foi rápido assim, incrível. foi? Vamos marcar mais. Topa? Amém, amém. Vamos marcar mais outras lives aí. Foi um prazer. Eu tenho certeza que a gente trocou muito código aqui. Esse bate-papo, ele sempre é um bate-papo que eu cresço quando eu estou fazendo essas lives aqui. Eu aprendo pra caramba muito. Ao mesmo tempo, a gente está compartilhando com outras pessoas aqui, né? A Adé, ele falou que ia sair aqui, e aí a gente vê os comentários aqui, pô, concordo, legal, isso e tal. Então, assim, é bom estar nesse lugar aqui, a gente saber que a nossa voz, a nossa comunicação, esse tempo meu e o seu, Luiz, ele está sendo investido em outras pessoas. Com Tanto que certeza, eu com vou conhecer a certeza. gente através desse conteúdo, entendeu? Então, assim, cara, muito obrigado pela sua paciência, por estar transbordando aí conhecimento. Dia 30 de agosto a gente está junto, tem evento da Trincheira, é um sábado, encontro presencial. A gente vai estar presencialmente realizando o Encontro Trincheira, que é um encontro onde nós temos palestras, temos momentos de conexão, tem um momento de treinamento e desbloqueio também. Esse encontro vai ter o talk show também, que é algo que eu comecei a fazer também na Trincheira, que é um bate-papo ali com pessoas que têm um conhecimento de uma determinada área. Nesse encontro agora vai ser sobre finanças. Então, assim, quem puder estar presente também, dia Quem não 30 se de inscreve, agosto não se agora. inscreve. Não é quem puder. Isso é uma convocação. Você precisa estar lá. Você precisa estar lá. Você precisa transbordar. Isso não é um O pedido, que, não. o que eu pensei foi o quê? Nas pessoas aqui que eu sei que moram em outro local. Aí eu falei, até quem puder. Mas, na verdade, quem não pode, até se fizer sentido, dá um jeito. E a realidade é essa. Então, assim, sinta-se convocado a fazer parte do movimento presencialmente, online e andar nesse grupo aqui que a gente busca crescimento, a gente busca o Amém. autodesenvolvimento, a gente busca crescer em todas as áreas da nossa vida, né? Na área comportamental, na área espiritual. E é muito bom estar com pessoas que estão trilhando o mesmo caminho, porque é nesse momento que nós crescemos. Não tem como a E gente com crescer princípios, né? andando. Oi? E com princípios, né? Que é fundamental, né? Com princípios. Não adianta eu estar tentando crescer na vida, apontando para uma direção, com outras pessoas comigo puxando na outra. É Então, verdade. a gente precisa realmente olhar para o que é que faz sentido na nossa vida, qual caminho a gente está seguindo. Beleza, então eu vou fazer aliança de pessoas que estão indo naquele mesmo caminho ou que chegaram onde eu quero chegar. Então, é sobre isso. Então, ó, Show. seguinte, vocês acham que eu deixo a live salva? Não chegou a bater 15, mas eu vi um 13 aparecer aqui e eu vi que a Foi. galera Apareceu 13. compartilhou bastante.
Você acha que merece deixar essa live salva, Luiz? Eu acho que merece, eu acho que merece. E aí, Vamos deixar. vocês é que vão dizer. Vocês é que vão dizer. Acha o quê? A gente deixa a live salva ou não? Vocês vão compartilhar se a gente deixar salva? Vai comentar lá? Bota aí Se pra a gente live ver. ficar salva, vocês vão comentar quem tá aqui, ó. Deixa eu ver quem tá aqui ó, agora. Adelinda, Roberto, Jace, Ó, Ive, já se disse que sim. Enésio, Cleide, Enésio, meu Geraldo, pai, minha Larissa, mãe. Vera, todo mundo que tá aí, ó. Vocês vão, se a live ficar salva, eis a questão. E aí? Olha aí, Roberto botou salva. O Roberto estava presente aqui em quase todas as lives essa semana. Foi todas, não foi, Roberto? Sim, Foi? sim, salva. Pronto. Vamos deixar Roberto, salva. me chama no privado que eu vou dar para você uma sessão de diagnóstico. Já que você estava aqui presente, você tem sede mesmo de crescimento, me chama lá. Eu quero Isso aí. começar a bater um papo com você. Tamo junto. Muito obrigado. Mano, que E honra, que alegria imensa poder estar aqui junto com você, poder contribuir um pouco, né? Mostrar um pouco, colocado, me confiado. Eu louvo a Deus pela sua vida, gratidão mais uma vez pelo carinho, pela atenção, pelo convite. E que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo, que o Senhor continue forjando o seu caráter, para que vidas sejam alcançadas através da sua vida, que Deus continue te levando a lugares altos, que Ele continue te soprando as nações, para que você continue transbordando o conhecimento na vida de muitas pessoas que precisam de você, e que você seja o exemplo para suas filhas. São duas filhas ou tem um menino ou menina? um menino e uma menina. Então, que você seja um exemplo para seus filhos, que eles olhem para você, que a sua filha, ela quando chegar na fase adulta, ela escolha um homem e olhando para você como referência, dizendo, não, eu quero um marido que é igual ao meu pai, e que o seu filho, ele cresça e trate a sua esposa, assim como ele olha para você e vê essa referência de um homem que você é. Então, que Deus continue te forjando, te ajudando, porque eu sei que não é fácil, não é fácil educar. Criar é fácil. Criar é só você dar tablet, celular, um monte de coisa, jogar lá e deixar eles lá brincando e pronto. Mas educar é dar trabalho. Educar é você investir tempo. Educar é você sentar, você orientar, você ensinar, você direcionar. Isso é educar. E eu sei que não é fácil, e ainda de dois é mais desafiador ainda. De menina é desafiador triplicado. Mas eu sei que Deus vai te dar graça, que Deus já está te dando força e que Ele continue te abençoando poderosamente. E saiba de uma coisa, eu sou teu servo. Conta comigo e vamos para cima. Valeu.